Olá, vamos falar hoje sobre osteosarcoma. Esse tumor maligno, que é um tumor produtor de osso, ou seja, ele produz osteoide formado por células fusiformes, que são essas células alongadas em que elas têm um núcleo em forma de charuto. Esse tumor, o osteosarcoma, é o principal tumor não hematogênico do osso. Quem que é esse paciente? É um paciente geralmente adolescente, ou seja, ele tem 10 a 20 anos, do sexo masculino, e o principal local é o joelho, sendo que no joelho o fêmur distal é o local mais comum. Tem algumas síndromes que acompanham o osteosarcoma, como uma síndrome que é uma doença genética rara, que aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer nos pacientes, Lee retinoblastoma, que é a associação mais comum com osteosarcoma, entre outras. O paciente geralmente é um paciente que tem uma dor, então essa é a principal característica clínica, e a dor geralmente ela é noturna. Pode se apresentar uma massa firme, sinais inflamatórios. E no exame de imagem, a gente vai ver essa radiografia aqui à direita. A gente vê uma radiografia do osso esqueleticamente imaturo, em anteroposterior do joelho, que a gente percebe uma lesão, que ela é metafisária, ela está na região da metáfise, ela é uma lesão medular paracêntrica. Geralmente é uma lesão extensa, ela tem como principal característica ser blástica, ou seja, ela é branca. Mas na definição ela é mista, né? Ela é mal definida, né? E ela tem sinais de agressividade. Ela rompe cortical, tem reação perosteal, como raios de sol e triângulos de Kodman, e invasão de partes moles. O osteosarcoma ele faz diagnóstico diferencial com diversas lesões, né? Tanto lesões de caráter benigno, né? Como a miosite ossificante, como lesões malignas, como o tumor de Ewing. Outros exames, além do raio-x, que vão complementar o nosso diagnóstico, é a ressonância magnética. E a ressonância magnética, nesse contexto, ela tem que ser feita de todo o membro, ou seja, nesse caso, seria uma ressonância da coxa, com contraste. A tomografia de tórax vai já nos ajudar pensando em metástases pulmonares. A cintilografia na busca ativa por outras metástases, e na parte laboratorial, entre o laboratório básico, que a gente faz para estadiamento, a gente tem a fosfatase alcalina, que geralmente está aumentada, e o LDH, que quando a gente fala de LDH, ele denota um pior prognóstico para o paciente. Então, na biópsia da lâmina, a gente vai perceber essas células fusiformes em matriz osteoide, e o osteosarcoma, a qual eu mostrei para vocês, é o osteosarcoma convencional, que é o mais comum, conhecido como clássico. Existem diversos subtipos de osteosarcoma, como eu vou mostrar. A gente chama os osteosarcomas primários, ou seja, que ele vai nascer no osso, e osteosarcomas secundários, que são secundários a alguma coisa. Por exemplo, a radioterapia, a doença de Page, que é o subtipo de osteosarcoma mais agressivo, infarto ósseo, osteomielite e osteogênese imperfeita. Então, esse osteosarcoma que eu apresentei para vocês é o osteosarcoma convencional ou clássico, que é o mais comum. Existem outros tipos de osteosarcoma. E qual que é a principal diferença do osteosarcoma parosteal para o osteosarcoma convencional? O parosteal é uma doença de baixo grau. O convencional é uma doença de alto grau. Lembra que eu falei que o convencional geralmente dá em homens? Então aqui, o justacortical ou parosteal é um tumor que geralmente dá em mulheres. A epidemiologia também é diferente aqui na questão da idade. A idade de um paciente com convencional é uma idade de 10 a 20 anos, enquanto que no parosteal é uma idade de 20 a 40 anos. O local também é o fêmur distal, só que aqui ele é muito comum estar na região posterior do fêmur, ou mesmo o húmero proximal. A TC faz diagnóstico diferencial, é importante para a gente diferenciar da miosite ossificante, que tem calcificações periféricas. Outra coisa é que no tratamento, aqui não vai incluir quimioterapia.
como eu vou mostrar para vocês que a gente faz no convencional, uma quimioterapia neoadjuvante, uma cirurgia e uma quimioterapia pós-cirúrgica. Aqui a gente faz apenas cirurgia. Existem outros subtipos mais raros, pensando mais em questão de prova, que podem aparecer. O justacortical ou perosteal, que ele dá mais em diáfise e ele tem como grau intermediário. O justacortical alto grau de superfície, ele também é um tumor de alto grau, só que ele é mais raro. O intramedular de baixo grau, que, como o nome diz, ele é de baixo grau. O telangiectásico, que é diferente do osteosarcoma convencional, que geralmente é mais blástico, esse aqui é puramente lítico. Também é de alto grau e ele faz diagnóstico diferencial com cisto aneurismático. Existe também o de pequenas células, que vai fazer diagnóstico diferencial com Ewing e linfoma, devido a essas células ser pequenas e ser parecido na histologia. O diagnóstico que a gente vai fazer diferencial vai ser com auxílio da imunohistoquímica. Existem também os secundários, como eu falei, o osteosarcoma ele pode ser secundário a alguma outra doença, como a doença de Paget, que quando ele está presente, quando ele é secundário à doença de Paget, ele é o subtipo mais agressivo. Existem alguns fatores que denotam um pior prognóstico no paciente. O mais importante deles é a presença de metástases. Mas a gente tem o grau histológico, o tamanho, a localização, se ele for secundário à doença de Paget ou radioterapia, o LDH e o FA aumentado, a resposta à quimioterapia e o VHS que está presente apenas na referência do Geraldo Mota. É importante lembrar que a idade e o sexo não são fatores de pior prognóstico. E isso geralmente está em questão de prova, tentando confundir a gente. O tratamento do osteosarcoma convencional é um tratamento com quimioterapia neo, novo estadiamento, cirurgia, retirada do material para anátomo patológico e quimioterapia pós-operatória. Então, como que é feito essa retirada de material e análise, né? Então, existe uma classificação que avalia isso, é a classificação de UVUS. Durante a cirurgia, o cirurgião ele vai tirar um pedaço da peça e vai mandar para a patologia. Então, vai ser avaliada a porcentagem de necrose dessa peça, de forma qualitativa e quantitativa. Isso vai indicar o grau de resposta da quimioterapia. Então, um grau 1 é em torno de 0 a 50% de necrose. Ou seja, a quimioterapia teve um efeito mínimo sobre essa peça. O grau 2 a gente vai ter em torno de 90%, até 90%. O grau 3, 91 a 99% e o grau 4, 100% de necrose. Mostrando que nesse grau 4 a quimioterapia foi efetiva. Então, sobre osteosarcoma, eu trouxe aqui os principais pontos que estão presentes em prova e de característica dessa condição. Obrigado.